Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Poloni, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, aciona as notificações aí e também considere a possibilidade de ser membro do canal, tendo acesso a muito conteúdo exclusivo, inclusive cursos que nós temos ministrado e o curso de grego Hellenic, aí um passo a passo para você aprender a língua grega do Novo Testamento, desde o alfabeto até os aspectos gramaticais mais avançados. O vídeo de hoje, gravado num formato aí meio diferente, eu quis variar, até porque eu tô meio que sem condição aqui de fazer um setup, o original. Gostaria de comentar sobre o uso de letras maiúsculas no nosso texto, das traduções bíblicas que nós temos, principalmente relacionados ao nome de Deus, ao nome de Jesus, ao nome do Espírito Santo, enfim, a todas essas coisas. Nós aprendemos desde o começo, na nossa vida escolar, que nós temos dois tipos de letras, Nós temos as letras chamadas maiúsculas e minúsculas. E num texto formal, na norma culta, quando nós temos um texto impresso ou escrito à mão, nós geralmente empregamos a letra maiúscula em casos específicos, começo de sentença e principalmente quando nós estamos nos referindo a nomes próprios, nomes de cidades, enfim, toda a regra que você conhece. Além do mais, nós usamos as letras maiúsculas em caso de siglas, em caso de ênfase. Aí você fica à vontade para consultar o acordo, o novo acordo de ortografia da língua portuguesa, as gramáticas, enfim. E eu acho que isso não tem muito o que discutir. Agora, o grande caso é que, estranhamente, eu não sei porquê, você pode até colocar no comentário, eu recebo muita pergunta relacionada ao uso de letras maiúsculas e minúsculas nas edições gregas, principalmente do texto do Novo Testamento. E as pessoas perguntam, mas nesse caso, quando Deus tem letra minúscula, está se referindo a Deus mesmo ou é a um Deus? Ou no prólogo de João, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, o Theos, está em letra minúscula, mas que estranho, não deveria estar em letra maiúscula, Como que se pode escrever o nome de Deus especificamente em letra minúscula? Vamos trazer um papo aí reto para você, para não prolongar, mas para você ter umas ideias aí que te ajudam a pensar um pouquinho. Em primeiro lugar, na época que foram escritos os textos bíblicos e os manuscritos, pelo menos dos primeiros 5 séculos, 5, 6, 7 séculos, a letra principal grega era a letra maiúscula. Letra minúscula é invenção posterior. Então, na época de Jesus, na época dos apóstolos e todos os documentos que eles escreveram, não tinha a diferença entre letras maiúsculas e minúsculas, era tudo maiúsculo. E esses documentos nós chamamos de documentos unciais, ou seja, todos eles escritos com letra maiúscula. Com o desenvolvimento até da própria língua grega, já entrando num grego mais bizantino, um grego mais tardio, as técnicas de escrita e de caligrafia foram se aperfeiçoando, começou-se a usar aí sim a letra chamada minúscula. Então, nós temos aí manuscritos a partir, principalmente da virada do primeiro milênio, já com caligrafia minúscula. E nessa virada do uso de uma caligrafia mais maiúscula para uma caligrafia minúscula, nós não tínhamos na época convenções que faziam ou que ditavam a norma de que nomes próprios, por exemplo, deveriam ser escritos com a primeira letra maiúscula. No caso Deus sequer é um nome próprio, é um substantivo mais comum, mas nós colocamos letra maiúscula em português para nos referirmos ao Deus de Israel e não somente como uma divindade, mas esses conceitos não estavam prontos e acabados no texto grego, nem nas suas versões mais recentes, nem nas versões que nós temos da própria Alta Idade Média. Então, falar de letra maiúscula e minúscula é algo bem anacrônico e que os primeiros manuscritos, os manuscritos mais antigos e relevantes, totalmente desconhecem. Nós colocamos Deus com letra maiúscula
por convenção da língua portuguesa. Não porque Deus seja um nome próprio, é um substantivo mais comum, mas porque ao se referir ao Deus de Israel, nós estamos de alguma maneira tornando essa palavra especial e colocando a letra maiúscula para se referir ao Deus pessoal de Israel, ao Deus da Bíblia. Nós temos Jesus Cristo, por exemplo, escritos em letra maiúscula, porque nós estamos lidando com um nome próprio, Jesus, né? E o seu nome honorífico, que é Cristo. Mas também note que no grego a expressão Espírito Santo não aparece com letras capitais no começo. Nós colocamos Espírito Santo com E maiúsculo e S maiúsculo dentro da convenção da língua portuguesa porque nós estamos nos referindo a uma pessoalidade, ao Espírito Santo, e tem toda a importância não somente teológica, mas também personificado, né? Então nós colocamos a letra maiúscula. E no manuscrito grego você não vai encontrar, né, hagios pneumatos, né, hagio pneumati, nada disso em letra maiúscula, tá bom? Então essa discussão, ela não faz muito sentido dentro do contexto grego. Dentro do contexto do texto grego, o que vai diferenciar o uso de theos, Deus, como uma referência a uma divindade ou ao Deus de Israel é o contexto e não a letra maiúscula. Então está errado nós utilizarmos a letra maiúscula nas nossas traduções em português? Não, não está errado porque se trata da nossa convenção. E na medida em que o texto foi traduzido, o texto passou a ser escrito em norma culta da língua portuguesa, obedecendo a toda a gramática, toda a morfologia que faz parte da nossa língua. Agora, nós não podemos partir da nossa língua portuguesa e achar que as mesmas regras morfológicas e de norma culta se aplicam a um texto que está distante de nós 2000 anos, que é o texto grego, que tem um contexto totalmente diferente. Para você ter uma ideia, na época dos primeiros séculos aí da era cristã, as pessoas escreviam seus textos com letras maiúsculas, sem espaçamento e quase sem nenhum aparato, sem nenhuma marcação diacrítica, sem nenhuma pontuação. Então, você tinha um texto totalmente grudado e corrido, e era a habilidade do leitor fazer as devidas separações e ler com as devidas ênfases. Olha só como é diferente. Hoje nós temos um texto totalmente diagramado e bem acabado, com pontuação. A gente não tem pontuação nas redes sociais, mas em textos formais nós temos tudo lá direitinho para você ter a entonação certa, mas na época do Novo Testamento era um negócio bem mais difícil. Então, vamos parar com esse negócio, no contexto original era com maiúsculo ou não maiúsculo. Essa discussão é uma discussão extremamente anacrônica, tá bom? Na nossa língua nós usamos, devemos continuar usando Deus com D maiúsculo com referência ao Deus Pai. Jesus Cristo, obviamente, um nome próprio, até pela norma culta nós devemos usar letra maiúscula. Espírito Santo também é o mesmo exemplo de Deus, né? Mas não vamos achar que nós vamos encontrar o mesmo parâmetro nas línguas originais, porque o texto da língua original do grego de 2000 anos atrás era escrito com um estilo totalmente diferente daquilo que é o padrão nosso hoje. A língua passa por uma curva de desenvolvimento. Então, é humanamente impossível você querer que a língua grega, até a língua grega de hoje, tenha o mesmo formato da língua grega de 2000 anos atrás. O português de hoje já é muito diferente do português de 30 anos atrás e de 60 anos atrás, de 100 anos atrás. Ninguém vai conseguir ler numa boa os Lusíadas de Camões século XVI. O texto bíblico também teve essa curva. Na medida que o texto foi sendo transmitido, copiado, as convenções foram sendo ajustadas. Lógico que obedecendo ao texto, mas os pontos, as marcações foram sendo acrescentadas, as letras maiúsculas começaram a vir mais tardiamente, e mesmo não de uma maneira que nem a nossa hoje. Então vamos ter isso bem claro e não partirmos do texto em português para chegarmos em conclusões no texto da língua original.
O esforço de todo teólogo e de todo intérprete é partir do original para o texto em português. E a pergunta não é se temos ou não temos letra maiúscula no texto grego, é por que nós temos em português. Porque no contexto do texto grego, João 1:1, por exemplo, é Deus com letra maiúscula, porque embora no original não tenha Deus com letra maiúscula no grego, o contexto diz que não é e não se trata de uma divindade, de um Deus, como vai traduzir, por exemplo, a tradução do Novo Mundo dos Testemunhos de Jeová. Não, é Deus, o Deus pessoal, o Deus Pai, e por isso deve ser grafado nas suas traduções como Deus em letra maiúscula, o desenho maiúsculo. Ok, pessoal? Então, é uma discussão meio que inócua, não leva a lugar nenhum. Nós temos os nossos padrões linguísticos e a língua grega tem os seus, e não é isso que vai trazer inovações teológicas. E todo aquele que traz algum tipo de inovação teológica baseado só em gramática, só em morfologia, incorre em um erro, e a probabilidade dele estar errado ou equivocado é muito grande, certo? Então, você pode entender aqui essa diferença, né, do uso das letras maiúsculas, principalmente aplicados aos nomes próprios no contexto da língua portuguesa e no contexto da língua grega. Gostou desse vídeo? Já deixa o seu like, compartilha esse vídeo, né? Ajuda a gente a chegar cada vez mais longe. E se você quiser aprender a língua grega do começo ao fim, do alfa até o ômega, acesse aí www.gregohellenic.com. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe e até lá. Tchau, tchau.